É sempre uma alegria para mim voltar a Manaus, foi a minha porta de entrada na Amazônia. Eu tive a oportunidade de morar aqui entre 91 e 94, né? Construí o início da minha família e da minha trajetória de trabalho com a Amazônia. Depois fui morar em Brasília, onde eu estou até hoje, mas onde eu continuo vinculada a esse trabalho, a essa história. E o Rio Negro é o meu rio preferido da Amazônia, o mais lindo, evidentemente, né? Então, é uma história de amor, é sempre uma alegria, embora depois de 20 anos, quando eu volto a Manaus hoje, eu me sinto muito perdida, né? Porque essa cidade cresceu e mudou tanto, principalmente os viadutos, as obras viárias. Eu passo por aqui, tenho uma dificuldade de me lembrar de todos os lugares que eu conheci, e eu conheci bastante a cidade enquanto eu morei aqui, vivi intensamente. Esse convite para falar sobre esse tema me remonta à minha experiência de trabalho no Instituto Socioambiental, que é uma organização que tem trabalhado muito com comunidades locais, principalmente na Amazônia, aqui na Bacia do Rio Negro, como disse a Muriel, mas também pegando a parte da Bacia do Rio Negro relativa ao Rio Branco, no estado de Roraima, no território Yanomami, e na Bacia do Rio Xingu, em que a gente trabalha também com as populações indígenas do Parque Indígena do Xingu, mas também com populações extrativistas no estado do Pará, e com comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, que é a principal área de remanescente de Mata Atlântica, né, do país, que fica ali no limite entre São Paulo e Paraná. Então, é a partir dessas experiências e da vivência e do diálogo com vários movimentos sociais que trabalham pela perspectiva do uso sustentável dos recursos, né, da Amazônia, que eu venho dar essa contribuição aqui. E tentando seguir um pouco o que foi nos pedido, que foi a gente falar um pouco dos problemas e desafios, mas também sinalizar o que seriam alternativas e, principalmente, né, tentar pensar um pouco algumas ideias preliminares sobre o que poderia ser feito, digamos, em 4 anos, né? E nesse assunto, inevitavelmente, a gente se remete à experiência de mais de 4 anos que eu pude acompanhar de fora, né, mas com pessoas como a Muriel, né, na gestão da Marina como ministra do Meio Ambiente, que, sem dúvida nenhuma, foi o momento da história do Brasil em que essa perspectiva, né, do reconhecimento da importância e do valor da Amazônia, né, mais permeou as políticas públicas. Então, de uma certa forma, a gente não tem muito o que inventar, a gente tem que resgatar, né, e atualizar, né, aquilo que já foi feito, porque não foi à toa que o Brasil teve essa conquista da redução do desmatamento, né, numa perspectiva da valorização do papel daqueles que vivem da floresta e que contribuem para a sua conservação, e num diálogo positivo, né, com a perspectiva de um desenvolvimento que reconhece essa potencialidade. Porque eu acho que o que a Amazônia ensina para o Brasil, nem sempre o Brasil aprende, é que o modelo de desenvolvimento que nós tivemos, que nos obrigou a desmatar 93% da Mata Atlântica, não é o modelo de desenvolvimento adequado para essa região, né? E as inúmeras experiências de grandes projetos que já foram, né, já tiveram investimento aqui e que não tiveram sucesso, demonstram isso objetivamente. Não dá para achar que vai repetir o modelo, né? Então, é preciso aprender a partir da perspectiva de quem aqui vive, né, da perspectiva da realidade local. E um dos grandes problemas que a gente tem na nossa estrutura política como um todo é que, normalmente, quando a gente busca, né, a participação social, por exemplo, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das lideranças extrativistas, ribeirinhas, pescadores dessa região, a gente convida eles para responder perguntas que são feitas pelo Sul e pelo Sudeste, que são feitas numa outra perspectiva, que são perguntas feitas para tentar referendar um certo modelo. Então, um dos grandes desafios que a gente tem, para o qual há solução, é você reverter essa lógica e trazer esse conhecimento e essa visão para pautar as perguntas e as questões, não apenas para responder aquelas que são feitas. É mais ou menos o que acontece também, por exemplo, no âmbito internacional, né? O Brasil tem um papel importante, por exemplo, na discussão da Convenção de Clima, mas as nossas lideranças são chamadas a responder perguntas que são feitas pelas pessoas de fora. E, na verdade, são as perguntas que estão erradas, né? Porque as perguntas feitas por aqueles que nos levaram à crise, né, e aos dilemas que nós vivemos hoje não são as perguntas corretas. Então, a gente precisa começar, né, o grande desafio é esse, o grande problema é
que hoje a gente tem a palavra sustentabilidade, né, usada à torto e à direita, né, por qualquer um, sem ter muito significado do que aquilo de fato quer dizer. E quando a gente fala de uso sustentável dos recursos naturais, as pessoas querem comparar a sustentabilidade de um negócio, né, que vai usar a floresta de uma maneira equilibrada e ajudar a manutenção, com aquilo que seria o ganho, né, e o lucro de quem vai tirar a floresta e transformar numa outra coisa. E se for por esse patamar de comparação, a gente nunca vai conseguir ter uma solução, né? Porque tem um valor associado à manutenção dessa floresta, tem um benefício associado à manutenção dessa floresta, que não é financiarizável, que não é calculável. Pode ser, né, Ricardo? Mas hoje ele não é, ele hoje não está nessa conta, né? E eu sempre discuti muito isso, porque apoiando projetos nessa área e participando das discussões sobre o financiamento desses projetos, é sempre comum, né? Às vezes você está fazendo um projeto com uma comunidade pequena, um projeto de 2, 3 anos, e o financiador quer saber se aquela iniciativa vai ser autossustentável ao final. Eu sempre brincava e dizia assim, bom, vamos perguntar isso para a Zona Franca de Manaus. Se a Zona Franca, em algum momento, abre mão do subsídio que ela tem para viver por conta própria, né, nos mesmos padrões. Se a gente subsidia atividades industriais, se a gente subsidia aquilo que a gente reconhece que é benefício social, porque gera emprego, porque gera inclusão econômica, por que não, né, subsidiar também o uso sustentável da floresta? Mas para falar sobre isso, acho que o primeiro ponto é falar sobre aonde estão esses recursos naturais. Um dos nossos grandes problemas hoje é exatamente a disputa pelos territórios aonde esses recursos naturais estão. A disputa pela destinação desses territórios. E a exclusão social, o grande problema do desequilíbrio começa aí. A gente vive hoje uma situação bastante grave, de um problema que é crônico no Brasil desde sempre, mas que nesse momento, né, a gente vê os conflitos no campo se acirrando, muito como reflexo de disputas legais e jurídicas que acontecem, né, tanto no âmbito do Legislativo Federal, quanto nos tribunais e no âmbito do próprio Poder Executivo, que estabelece políticas e prioridades, sinalizando, né, que está de um lado, né, desses interesses pelos territórios e que não é o lado, né, no geral, daquelas comunidades que ali vivem e que têm uma prática de uso sustentável. Então, tem 2 exemplos bem recentes. Um, por exemplo, é o Estado do Tocantins, tem agora um projeto de lei na Assembleia Legislativa, para reverter a lei que garante o acesso das comunidades de trabalhadoras de quebradeiras de coco de babaçu aos babaçuais, para privilegiar o uso do coco babaçu na produção de carvão. Então, uma comunidade, né, super articulada, com uma produção econômica significativa, né, 400 mil mulheres, ameaçadas por uma mudança de uma legislação que pretende atender a um outro setor econômico com mais poder econômico, com mais poder político, portanto, né, deixando essas mulheres vulneráveis a não poder manter as suas atividades. Só a energia gasta para tentar barrar um projeto de lei como esse já é um elemento de insustentabilidade, né, para essas comunidades, que são comunidades super produtivas. As quebradeiras de coco, teve uma época que no Maranhão elas eram as 7ª exportadoras do Estado, né? Então, a falta de visão estratégica sobre o que são essas atividades econômicas e o seu potencial de inclusão social e de redução das desigualdades já é preocupante. Um outro exemplo são as inúmeras tentativas, por exemplo, de abrir as terras indígenas para arrendamento agropecuário, né? Ou seja, você tem territórios que são de usufruto daquelas comunidades para o desenvolvimento das suas atividades tradicionais. A gente tem um país imenso que a gente sabe que o problema dele não é falta de terra, né? E o setor agropecuário, chamado agronegócio moderno, representado pela sua bancada ruralista, que é bom que se diga, não se tratam de parlamentares ligados à produção agrícola. A bancada ruralista no Congresso Nacional é uma bancada de donos de terra, o que está muito distante de ser uma bancada que defende a produção agrícola. E essa compreensão é fundamental para a gente analisar qualquer proposição de desenvolvimento que venha daí.
Então, essa bancada, ao invés de olhar, né, para o restante do território nacional, que precisa ser ocupado de uma forma efetivamente sustentável e não necessariamente, né, por uma produção que é homogênea, que é baseada em uso de muitos insumos químicos que trazem uma série de problemas para a saúde, ela resolveu estabelecer como sua prioridade os 12% do território nacional destinado às terras indígenas e tem feito ali, né, uma série de proposições para alterar o status dessas terras. Então, são alguns exemplos do tamanho do nosso problema, porque o nosso problema não está efetivamente no uso sustentável dos recursos, está nas políticas que não reconhecem a importância desse uso sustentável dos recursos. Quando a gente olha exclusivamente para a situação do uso dos recursos naturais na Amazônia, de fato, um grande desafio são as condições políticas e legais dadas para a produção sustentável, né? As comunidades na Amazônia, elas manejam em torno de uma centena de diferentes produtos, né? Entre frutos, óleos, madeira, enfim, fibras. Mas o mercado que a gente conhece, principalmente o mercado nacional, se a gente for olhar para o mercado, por exemplo, o maior mercado consumidor do país, que é São Paulo, vai absorver no máximo 15, no limite até 20 desses produtos. Os outros 80 produtos, que são exatamente aqueles que contribuem para essa lógica de que você faz um uso múltiplo da floresta e, portanto, a sua pegada, né, o seu impacto nessa floresta, ele é reduzido porque o uso ele é diluído em diferentes produtos, esses 100 produtos não são reconhecidos. Então, é muito difícil você imaginar que você consegue valorar e valorizar essa produção só na perspectiva do mercado. Porque o mercado vai tentar forçar as comunidades a explorar mais os 15 a 20 produtos que ele quer consumir, né, e não olhar para os outros produtos cujo uso equilibrado é que faz tanto a sustentação das comunidades quanto da floresta. Então, esse olhar para a floresta, né, do reconhecimento dessa diversidade e da necessidade de tratar o equilíbrio do uso sustentável nessa perspectiva dos 100 produtos e não apenas naquela dos produtos que o mercado consome, também é um dos nossos grandes desafios. Além da gente pensar, por exemplo, em infraestrutura, né? Quer dizer, quando se pensa em infraestrutura para a Amazônia, né, e até por conta da concentração demográfica nas cidades, a gente está pensando, por exemplo, na geração de energia, nas linhas de transmissão que vão gerar energia para as cidades amazônicas. A gente não está pensando, por exemplo, como é que você garante energia para manejo e beneficiamento da produção em áreas mais remotas, né? Você não está pensando, por exemplo, no escoamento dessa produção. Então, a gente precisa inovar, a gente precisa tirar as comunidades, e não só as comunidades, no caso, por exemplo, do Amazonas, também as cidades, por exemplo, da dependência do diesel, né? Não é possível a gente, no nosso país tropical, com a quantidade de sol que a gente tem, a gente continuar dependendo de diesel para gerar energia em áreas remotas da Amazônia, né? E pensar a infraestrutura a partir dessa perspectiva, quer dizer, será que estrada, trem? O que é que a gente precisa, por exemplo, para escoar a produção que vem dessas comunidades, para escoar a produção sustentável da floresta? Como é que a gente garante, por exemplo, um dos grandes gargalos em todos os projetos de apoio ao uso sustentável? Capital de giro para essas comunidades, né? Como é que a gente consegue fazer com que os bancos, por exemplo, dissociem a questão da propriedade da terra com a garantia para investimentos, empréstimos, para que essas comunidades possam, de fato, buscar o melhor, né, dos seus investimentos? Falta de subsídios, a concorrência com a ilegalidade, né? Fazer manejo florestal sustentável na Amazônia é concorrer com a exploração madeireira ilegal, assim como uma série de outros produtos, quando a gente pensa na questão do uso sustentável da biodiversidade, de iniciativas de exploração e de comércio que não seguem, né, as regulações que são impostas, que acabam sendo um ônus para as comunidades e que, para quem vai atuar na ilegalidade, não faz a menor diferença qual é a regra, né? E baixo investimento em indústrias de uso da biodiversidade, né?
Acho que aqui mesmo no Amazonas, o debate, por exemplo, sobre a possibilidade de ampliar os subsídios da Zona Franca na perspectiva de indústrias que façam beneficiamento dos produtos da biodiversidade, é um debate ainda muito incipiente. Ele, né, na última renovação dos subsídios, se tentou levantar essa discussão, mas isso não caminhou muito. Então, ali tem uma possibilidade. O recente marco regulatório, quer dizer, a lei que foi aprovada de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios do uso da biodiversidade, também foi uma lei que a gente tinha uma expectativa muito grande que ela pudesse ser uma lei positiva no sentido de fomentar essas iniciativas e principalmente a questão do uso local pelas comunidades, mas infelizmente ela foi uma lei cujo lobby foi todo pautado pela indústria farmacêutica. Então ela foi uma lei que diminuiu muito o potencial de ser uma regulação, de fato, que ajudasse a fomentar, né, o uso industrial da biodiversidade, reconhecendo o valor da biodiversidade para as comunidades e para as regiões onde essa biodiversidade está. Então, hoje, os mecanismos estabelecidos na lei, eles não servem como um influenciador desse uso sustentável, né? Eles acabam beneficiando um modelo industrial que não reconhece nem a origem da biodiversidade, de onde ela vem, e nem o conhecimento tradicional associado ao seu uso, que a gente sabe que é fundamental para a exploração econômica dele. Bom, além disso, evidentemente, a gente está, né, se colocando, quando fala na perspectiva do uso sustentável, em contraposição a um modelo agrícola que é extremamente perverso e insustentável, que é extremamente subsidiado, né? E que, portanto, se a gente não refizer esse equilíbrio, se essa mudança de paradigma não vier objetivamente associada a uma forma de você forçar essa transição, ela automaticamente não vai acontecer, né? Se você mantiver benefícios para as atividades insustentáveis, é impossível querer transformar a economia numa economia de base sustentável. Bom, quais seriam as alternativas, então? Acho que a primeira é a regulação, né? A gente tem visto no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas um esforço imenso de desregular. Flexibiliza o licenciamento ambiental, né, tira exigências, né, de legislações que tornariam mais difíceis a exploração insustentável. Então, uma tentativa de sempre numa justificativa de que talvez uma regulação do próprio mercado faça isso. Mas o nosso mercado não é um mercado da sustentabilidade. Então, se a gente não tiver uma regulação forte, direcionada para forçar essa transição, vai ser muito difícil. A gente precisa de mecanismos efetivos de subsídios e apoio ao uso sustentável. E a gente precisa de inovação tecnológica. A gente precisa de uma inovação tecnológica que olhe para as necessidades presentes e para a crise ambiental que a gente vive e seja, digamos, de fato inovadora no sentido de propor mudanças que são significativas. Não adianta a gente ficar remendando um sistema insustentável, tentando tornar ele menos insustentável, e não conseguir, ao mesmo tempo, fomentar que as iniciativas mais sustentáveis ganhem escala e ganhem espaço. Acho que um exemplo, para nós do ISA, é um exemplo que a gente tem trabalhado há alguns anos, muito interessante, é o seguinte, quer dizer, a inclusão econômica, né, pelo uso dos recursos naturais, ela pode vir de diferentes maneiras. Às vezes até onde a gente não enxerga que ela poderia vir. Então, nós temos uma experiência, por exemplo, que há 10 anos atrás, trabalhando no Parque Indígena do Xingu, nós já tínhamos um diagnóstico de que o parque sofria, né, um problema sério de degradação ambiental pelo fato de que as nascentes dos rios que formam o Xingu estão fora da área delimitada como terra indígena. Então, essas nascentes elas estão numa área ali no estado do Mato Grosso, que é uma área de alta ocupação pelo agronegócio, principalmente a soja e a pecuária, e com desmatamento assim, que, né, digamos, se multiplicou exponencialmente nesses últimos 15 anos, afetando principalmente as áreas de preservação permanente e as nascentes. Então, a fragilização da saúde das nascentes que estão fora do parque ameaçava, né, a vida dentro do parque. Então, nos colocamos o desafio de começar a articular diferentes atores da região, as prefeituras, os fazendeiros, os assentamentos de reforma agrária, para reverter isso por meio da restauração florestal.
E nós identificamos que para você plantar floresta, você precisa de semente de floresta, que era um insumo que praticamente não existia. E além de não existir, no caso do Mato Grosso, tinha uma coisa muito curiosa, porque o Mato Grosso tinha uma legislação que isentava do ICMS, né, por exemplo, a comercialização entre os municípios de sementes agrícolas, né? Então você podia tirar semente de um município e levar para o outro sem pagar imposto. Mas você não podia fazer isso com semente florestal. Você tinha que pagar imposto para levar a semente florestal de um município para o outro. Então, o primeiro trabalho que teve que ser feito foi um trabalho na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, junto com o Conselho Estadual de Meio Ambiente, para mudar a legislação e garantir também a isenção de imposto para as sementes florestais, para ter um mínimo de equilíbrio, né, entre uma atividade e outra. A partir daí, nós começamos a trabalhar no fomento à atividade de coleta de sementes. E hoje, 10 anos depois, nós temos no Mato Grosso uma rede de coletores de sementes, na Bacia do Xingu e na Bacia do Araguaia, que envolve mais de 400 coletores e que, para muitas dessas famílias, virou a principal fonte de renda. Essa rede de sementes é responsável por subsidiar praticamente todas as iniciativas de restauração florestal daquela região, que hoje, por conta da mudança do Código Florestal, deixaram de ser majoritariamente o plantio de florestas para ajuste do Código Florestal nas fazendas, mas continua sendo a principal subsídio, por exemplo, para o plantio de florestas no entorno de lagos e reservatórios de hidrelétricas. Mas essa perspectiva da coleta de sementes florestais para a restauração florestal ser uma atividade econômica era uma perspectiva que nem estava na nossa origem do fomento à coleta de sementes. A gente precisava era do insumo para a restauração. Mas isso demonstra que tem muito potencial de desenvolvimento econômico, né, na perspectiva de um uso sustentável da floresta que está ainda fora do radar. A gente nem sabe o que se pode ganhar com isso. E, para finalizar, pensando no que poderia ser feito e bebendo na inspiração daquilo que a gente já fez, né, porque não se precisa inventar a roda muitas vezes, eu acho que a gente precisa trabalhar mesmo no incentivo à inovação, numa inovação científica que pense na questão do beneficiamento dos produtos da floresta, que pense na questão da energia, na questão do transporte, ou seja, que ofereça alternativas para que a perspectiva de sustentabilidade permeie todos os segmentos e os setores que precisam estar envolvidos num projeto de desenvolvimento. Apoio a projetos locais. Uma das coisas que sempre me angustia muito nos debates sobre o modelo de desenvolvimento para a Amazônia é que as pessoas querem encontrar uma grande solução, um modelo que sirva para toda a região, né? E isso não vai acontecer. A lógica do uso múltiplo, né, a lógica do uso de base comunitária, é isso que faz a sustentabilidade. Então, que a gente multiplique essas iniciativas e não fique esperando que haja uma solução de larga escala. Eu me lembro que há uns anos atrás, o governo chegou a discutir um programa para o agroextrativismo, em que ele queria fomentar alguns polos por produtos. Então, digamos, bota lá um polo de extrativismo Interfé ligado a um produto que tem lá. Sim, e aí? E as comunidades que produzem aquele produto lá distante, em outros estados ou municípios, elas vão ter que trazer a produção dela para aquele polo, e aquele polo vai estimular uma superprodução de um produto naquela região, ou seja, não é solução. Não adianta, na minha avaliação, a gente tentar encontrar uma solução de escala para a Amazônia toda. A gente precisa ter um modelo de pequenos financiamentos e apoio a projetos locais que permitam que cada comunidade, em cada localidade, possa desenvolver o seu modelo e a sua forma de autossustentação. E a multiplicação dessas experiências é que é a escala que a gente precisa, né? E aí a multiplicação dessas experiências com modalidades de apoio adequadas. A gente tem hoje, né, o que tem hoje de projeto apoiando iniciativas aqui, como é o caso, por exemplo, do Fundo Amazônia do BNDES, são regras de apoio que são muito restritivas,
que pouquíssimas comunidades e associações conseguem acessar. Então não adianta você achar que esse é um modelo e que são as comunidades que têm que mudar o seu modo de organização e de tratamento da produção para se encaixar no modelo de financiamento. Se a ideia é um modelo de financiamento para promover o uso sustentável, ele tem que ser desenhado de acordo com aquilo que é o interesse e as possibilidades das comunidades que fazem esse uso. Capital de giro, valorização da origem dos produtos, né? Ou seja, olhar para o que é o potencial e a necessidade e desenhar um incentivo, o subsídio, o programa de apoio de acordo com essa realidade, né? A gente tem que aprender que a arrogância de quem acha que sabe não substitui o conhecimento de quem efetivamente faz, né? Bom, uma outra coisa é o seguinte, o Brasil tem, por exemplo, desenhou um programa de agricultura de baixo carbono, né? Que é um programa que tem de investimento, eu acho que não chega a 5% ou 10% do que é o Plano Safra, que é o grande programa de investimento no modelo agrícola brasileiro. Então, acho que uma meta para 4 anos é forçar a transição, né, para que a gente não tenha mais um Plano Safra, que a gente tenha só um programa de agricultura de baixo carbono no Brasil. Não faz sentido ficar esperando que o mercado, que o setor, né, acorde para uma transição, porque a gente não tem tempo para fazer essa transição, né, no longo prazo. Acho que quem assistir a palestra da Marúcia ontem e hoje à tarde, né, vai ter uma dimensão do que significa o tamanho do problema desse modelo agrícola para os nossos recursos naturais, com base naquele que é o mais fundamental de todos, né, que é a água. Então, se a gente olhar nessa perspectiva de que o nosso modelo insustentável, ele só agrava, né, a crise que a gente vive, que não é só a crise ambiental, é a crise econômica também, a gente precisa saber que essa transição ela tem que ser estimulada de uma maneira muito mais forte do que ela vem sendo trabalhada hoje. E uma coisa que eu acho que falta para nós é, de fato, trabalhar numa perspectiva de comunicação com campanhas voltadas à valorização da produção sustentável. Primeiro, aumentar o conhecimento da sociedade sobre o que efetivamente é sustentável, né? A Marúcia hoje de manhã, no café da manhã da gente do hotel, chamou a atenção que os guardanapos de papel do hotel agora vêm embaladinhos num envelopinho de papel, com uma mensagenzinha sobre sustentabilidade. Mudança de hábitos e sustentabilidade. E a gente ficou meio chocado com isso, porque a ideia, né, de que você gastar mais papel para embalar o papel que você precisa usar tem alguma coisa a ver com sustentabilidade, mostra que tem alguma coisa errada na nossa comunicação sobre esse assunto, né? Então, deve ser uma prioridade de qualquer governo que de fato quer fomentar essa transição, fazer campanhas que de fato façam as pessoas compreender o que faz a diferença, o que é realmente ser sustentável. E por fim, um ponto fundamental é fortalecer a autonomia das comunidades, dos povos, para que eles possam gerir seus territórios e fazer a sua produção e exercer essa autonomia no território de forma adequada. E nesse sentido, o Brasil avançou, por exemplo, no caso das terras indígenas, com uma política de gestão ambiental e territorial das terras indígenas, que prevê que cada território tem que ter um plano de gestão, então estimula a elaboração desses planos de gestão e também o cumprimento daquilo que diz a Convenção 69 da OIT, no sentido do direito de consulta livre, prévia e informada das comunidades sobre qualquer política e empreendimento que afete os seus territórios. Deve ser uma prioridade, né, de governo também, o fomento a que essas comunidades possam desenvolver os seus protocolos. Como é que é feita uma consulta livre, no sentido de que ela é independente e não direcionada por algum interesse, prévia no sentido de que ela acontece antes de qualquer ação, né, que esse empreendimento ou essa política possa ter, e informada no sentido de que ela tem que chegar compreensível, né, para as comunidades. Não adianta fazer uma consulta em português numa comunidade que 95% das pessoas falam outra língua.
Então, acho que o fomento a essa autonomia por meio dos protocolos e dos planos de gestão é um caminho bem objetivo e bem factível de se fazer em 4 anos e que pode contribuir com uma mudança. E, por fim, eu quero dizer que eu faço muito, esforço muito, vou trabalhar para que a gente tenha essa oportunidade.